eu vou secundar aqui as boas-vindas que a nossa Presidente da direção do CRC já deu a todos e todas. Esta é a sétima edição das conversas com sócios e desta vez com a irmã Maria Júlia Mendes Dias, que para todos nós que a conhecemos, a irmã Júlia, eu acho que é para quem a conhece mais de próximo mesmo, não tão próximo, porque eu antes de conhecer a irmã Julieta e privar com ela de algum modo, me poder dirigir a ela, porque o nome já sabia quem era a irmã Julieta, e portanto será a irmã Julieta para muita gente que a conhece. Hum, a irmã Julieta é religiosa da Congregação do Sagrado Coração de Maria, é teóloga com a sua formação na Universidade Pontifícia de Salamanca e depois na Universidade de Lusófona. Como teóloga tem uma reflexão muito substancial e que foi bastante pioneira mesmo no nosso contexto nacional sobre o lugar e o papel da mulher no cristianismo e na Igreja, com a obra publicada. E, hum, é presentemente membro da Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico de Pessoas. Vai falar-nos também certamente disso, para sabermos desde quando, porque eu isso não soube apurar. E, claro, é associada e amiga do CRC, aliás, uma convocatória iminente, não é? Associada e amiga do CRC. E estamos muito felizes por ter este momento com a irmã Julieta e sabemos que realmente, sendo uma semana tão difícil, já se adivinhava difícil, e pelos vistos, agora a irmã Julieta estava a dizer que terá sido mais difícil ainda. A irmã Julieta, pronto, dispõe do seu tempo, da sua energia para estar connosco. Isto é um momento de conversa, de diálogo, em família, portanto, também enfim, aproveito então para saudar todos, estamos aqui, exatamente, os sócios e amigos, outros amigos, e acolhendo todos então com igual carinho neste fim de dia. Hum, nós não demos título a esta conversa com sócios, porque exatamente aqui a vida multifacetada e tão rica da irmã Julieta dá certamente uma bela conversa. Estávamos certas disso desde o primeiro momento. E, portanto, há muitas pontas por onde pegar. E a irmã Julieta vai nos conduzir, enfim, de vivência em vivência, de aprendizagem em aprendizagem, de experiência em experiência. Certamente que também fazendo referência ao CRC, porque é uma pessoa com história, não é? No CRC, e é evidente que é preciso lembrar aqui, a nossa Presidente não lembrou, mas estamos a festejar, a celebrar os 50 anos do CRC e esta atividade já se inscreve nas comemorações de 50 anos. E, portanto, também, assim, também por isso, não é, faz sentido que a Ana Julieta convoque memórias e nos diga como é que se cruzou com a história do CRC ao longo do nosso, não certamente dos 50 anos, porque não sei se, ou sim, é isso que vamos todos saber melhor. Eu, pelo menos, vou saber que não sei. Irmã Julieta, Tá, muito o obrigada. microfone é seu. Muito obrigada. É com gosto. Eu era incapaz de dizer, esta semana era capaz de dizer, esta semana não, se eu previsse o que me aconteceu durante esta semana. Mas no CRC eu era incapaz de dizer que não, porque não sou desde 1955, mas sou sócia desde 75. 1975, mas sou sócia desde 1976. Portanto, não tenho. Isto é a vantagem de já ser velha, porque tenho, de facto,
há 49 anos que eu lido, que eu conheci o CRC, porque eu vim para Lisboa em setembro de 76 e nesse período só estive de setembro a março de 97, mas nesses meses, nestes cerca de 5 meses que eu estive em Lisboa, eu já frequentei o CRC, porque nessa altura havia quase todos os dias uma, uma comunicação com professores excelentes e, portanto, que me abriu os horizontes. E depois, em março de 77, tive de ir para a Guarda de novo, mas aí, como já era sócia, recebia as revistas e, portanto, também, entretanto, fiz a teologia e comecei logo, digamos, a colaborar na revista. E, de facto, a única coisa assim que eu achei graça o terem dito, porque eu acho que sim, e portanto, modéstia à parte, eu penso que fui, de facto, a mulher de igreja que primeiro falou do problema discriminatório da mulher na igreja. E o CRC, de facto, foi o grupo que acolheu sempre esta problemática. E por isso eu sentia-me muito bem, sinto muito bem nisso, ainda hoje me bato. Claro que às vezes há. Eu sou feminista convicta. Embora num congresso há uns anos, em Barcelona, eu estava na sala da língua espanhola e eu estava furiosa, porque eu sou muito sorridente, gosto muito de rir, gosto muito da brincadeira, mas quando me zango, eu vou aos arames. E eu estava furiosa, porque a sensação e a conversa que aquelas mulheres tinham, as que eu vi, eram umas 4 ou 5, depois de ter ouvido essas 4 ou 5, eu não aguentei mais, eu disse, das duas uma, eu vou falar ou saio da sala. E resolvi assim, bem, eu não saio da sala, vão-me expulsar da sala, mas não me importa, como estou em Barcelona, tenho comida e dormida, vou passear para Barcelona. Porque a sensação e a fala das mulheres era, no fundo, até aqui mandaram os homens, agora somos nós a mandar. E eles têm de nos obedecer. E aí eu fiquei furiosa, porque não? E eu disse, olha, eu vim a este congresso porque eu sou uma feminista convicta e acho que nós, enquanto não tivermos, enquanto formos discriminadas na igreja, eu irei sempre falar contra isso. E bater-me-ei para que nós, cristãs, recebemos o batismo exatamente igual como os homens receberam, possamos ser ordenadas para exercer qualquer função dentro da igreja. Agora, só que, se a igreja amanhã for governada por mulheres e tiverem a mesma atitude que os homens têm para connosco, então eu nessa altura deixarei o grupo das mulheres e lutarei pela igualdade dos homens. Tive sorte, porque quem ainda não tinha falado bateu palmas e, portanto, de facto, as coisas foi. Porque não é o mando, não é o domínio. Não, é assim, nós mulheres depressa fomos esquecidas. Fomos retiradas e nós estamos na Páscoa. E que é o centro, é o cerne, do cristianismo. Se Cristo não ressuscitasse, era vã a nossa fé, como diz o São Paulo. Ora, foram as mulheres as mandatadas, as enviadas, as apóstolas, porque apóstolo quer dizer enviado. Não havia a palavra apóstolo, ainda hoje não há. No meu computador, quando escrevo apóstola, dá-me erro. Dá-me erro. Apóstolo não dá erro, mas apóstola dá erro.
E, portanto, não havia o feminino de apóstolo, mas o que quer dizer apóstolo é que foi enviado. Ora, na ressurreição, que é o cerne do nosso cristianismo, foram as mulheres, pelo próprio Cristo, enviadas, portanto, feitas apóstolas da ressurreição e de congregar os discípulos dispersos, porque eles, coitados, eles andavam com Jesus, porque o messianismo que eles entendiam era o messianismo temporal e, portanto, quando Jesus tomasse poder do governo em Jerusalém, claro que eles eram os ministros, as mulheres, e portanto andavam com ele. E de facto para eles foi uma frustração quando eu percebo que eles se sentiram frustrados quando mataram aquele que julgavam que ia derrubar o Império Romano em Israel. As mulheres não andavam, não seguiram, não se intrusaram no grupo que andou sempre com Jesus, e os evangelhos anunciam que é desde o início, desde a Galileia. Elas não tinham interesse nenhum, digamos, no poder temporal. Elas queriam andar porque sentiram que Jesus as olhava humanamente, como olhava para os homens. Hã? Era aqui um microfone. Era aqui um microfone que eu já desliguei. E, portanto, as mulheres andavam pelo fascínio que Jesus provocava nelas. E eu percebo isso, porque foi também o fascínio que eu percebi e que eu senti quando comecei, muito nova, antes de ser freira, a ter esse fascínio por Jesus. E, portanto, elas eram só por isso, porque se sentiam amadas, sentiam-se compreendidas, elas compreendiam o Mestre e sentiam-se libertas. É verdade que o Evangelho não dá notícia de que Jesus chamou nenhuma mulher. E chamou homens. Só que, quando as mulheres começaram a fazer parte dos homens, Jesus nunca lhes perguntou se elas tinham autorização do marido, do filho ou do pai. Aceitou-as pura e simplesmente no grupo. E, portanto, e então, na ressurreição, eles, os discípulos, frustrados, coitados, assim, para onde fomos, um pouco como os de Imaús disseram, nós julgávamos que, afinal, foi tudo para água abaixo. E, portanto, vamos para casa, claro. As mulheres não mantiveram-se discípulas durante a paixão, a crucifixão. São elas que estão. E não venham cá com histórias que estava lá São João, porque o texto não fala em João, em homem nenhum. Junto da cruz estava a mãe, estava Fulana, Cicrana, Beltrana e Madalena. Tudo mulheres. Não há ali. Naquela lista não há nenhum nome de homem. Naquela lista não há nenhum nome de homens. Porque os discípulos, de facto, tinham fugido. E depois são elas que veem onde é que ele é sepultado e no dia, segundo Mateus, duas, a Madalena e outra Maria, passaram lá à noite sentadas a ensinar, que é o jeito do discípulo, ser discípulo, ouvir. É a posição do discípulo, enquanto do apóstolo é de pé, que é para ir a anunciar. O discípulo é sentado para ouvir, para captar, para poder depois anunciar. E no quarto evangelho, que é muito interessante, porque o quarto evangelho o evangelho, é o testemunho de uma comunidade edificada por mulheres. Só porque é muito interessante que o quarto evangelho tem
dois capítulos que terminam, o 20 termina, e depois foi acrescentado tardiamente, os exegetas supõem que deve ter sido na altura em que se estava a organizar o cânon, e de facto Pedro, nos sinóticos, era, digamos, a pessoa que tinha uma ação e que durante o tempo de Jesus era ele sempre que respondia pela voz de todos os outros. No quarto Evangelho, Pedro, no quarto Evangelho de Pedro, quase não aparece. Faz parte do grupo dos discípulos, mas assim, a falar, ele fala muito pouco. Quem faz a confissão de fé que ele faz nos sinóticos, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a Marta, não é? Pronto, não dá para estar a vermos aqui o quarto Evangelho como o testemunho de uma comunidade edificada por mulheres. Isso, para mim, não tenho dúvidas, embora a maior parte das pessoas não aceite o que eu digo, mas eu continuo a dizer que era a Madalena, digamos, a matriarca, se assim quisermos dizer, daquela comunidade. E o último capítulo 21 é posto precisamente para a comunidade do quarto Evangelho, edificada por mulheres, essa comunidade grande, dizer, mas nós não precisamos de mandar, nós reconhecemos o Pedro como autoridade, não, porque nós o que queremos é espalhar e viver e fazer viver a mensagem de Jesus Cristo. Nós não queremos mandar, não temos. E aí, pronto, veio o capítulo 21 do parto em que Jesus e o discípulo amado, que não tem nome, nem aí tem nome, portanto não venham com João, porque nem aí tem nome discípulo amado. Pedro, tu amas-me. Pedro, tu amas-me. Pedro, tu amas-me. E portanto aí é isso que eu queria, era uma igreja em que ninguém dominasse ninguém. Nem que, tanto neste momento os homens dominam, mas que fosse uma igreja de irmãos, de irmãs, porque o nosso Mestre é Jesus Cristo, o nosso e o Espírito Santo, e portanto éramos, e na comunidade nós podermos estar. Agora, há uma coisa que talvez vão estranhar aquilo que eu vou dizer, porque muita gente já estranhou. Eu fiquei contente que neste sínodo não tivessem avançado com a ordenação diaconal das mulheres. Nós continuaríamos discriminadas, porque não me venham com histórias, embora no princípio do cristianismo as diaconisas digamos, tinham um posto, vamos, numa linguagem corrente, tinham um posto mais elevado do que o presbítero, que era o bispo, diácono, diaconisa e presbítero e viúvas. E, portanto, há uma carta, a primeira, digamos, normativa do século III, que diz, o autor dessa carta dirige-se a uma comunidade e diz: recebei o bispo como se recebesseis Deus Pai. Recebei o diácono como se recebesseis Jesus Cristo. Recebei a diaconisa como se recebesseis o Espírito Santo. Recebei o presbítero como se recebesseis os apóstolos. Ora, eu acho que entre o Espírito Santo e os apóstolos vai uma distanciazinha.
E nós estamos na linha. Agora, no século IV, aí, quando a Igreja passou, quando o cristianismo, melhor dito, quando o cristianismo passou para a Igreja oficial do Império Romano, aí já aparece no século IV digamos, também um texto normativo e que diz expressamente as mulheres sejam afastadas porque elas nem têm cabeça, nem têm capacidade para estar e, portanto, elas não podem estar e assumir nenhuma função dentro da Igreja. E, portanto, foi aí que nós fomos afastadas. Embora, no século XIX, em 1800 e tal, que agora de repente não tenho presente, mas no século XIX, no que agora é a Espanha, havia abadesas que tinham a mesma autoridade que tinham os bispos. Eram elas que escolhiam os presbíteros dentro, digamos, não só para a abadia, mas ela governava a zona toda e, portanto, é a partir dessa altura que, de facto, é condenado que as mulheres exerçam qualquer função dentro da Igreja. Portanto, ora, o CRC, além de abrir, porque era uma forma de falar da teologia a partir das realidades que estávamos a viver. E isso foi para mim, porque eu vindo de uma cidade do interior, embora eu tivesse uma mãe sem estudos, mas com uma cabeça muito crítica e, portanto, conversávamos muito, mas em termos de teologia, em termos de homilias, era uma desgraça. E por causa disso é que eu ficava tão triste, eu sofria tanto, sobretudo nas festas de Nossa Senhora, que era assim, falavam dos privilégios, eu digo isto muitas vezes, desculpem lá, mas é assim, e isso é que me levou de facto a estudar a teologia, porque eu ainda pensei assim, pronto, deixo a mãe e vir-me só para o filho, que desde há muito tempo eu sinto o fascínio. Mas depois também, como estava na congregação de Mariana, Coração de Maria, assim, mas não, eu quero saber ler a Escritura para saber o que é que os textos evangélicos falam sobre a Mãe de Jesus. Então foi por isso que eu comecei, de facto, a estudar teologia. Comecei nos cursos, antes ainda do CRC, porque ainda o CRC não tinha sido criado, desde 1970, nos cursos em Fátima dos Dominicanos, do ISTA, do Instituto São Tomás de Aquino. E depois, com os poucos meses que eu estive em Lisboa, de setembro a março, eu segui sempre todas as aulas do CRC e depois, voltando para a Guarda, era onde eu tinha inspiração, era de facto nas revistas do CRC. E por isso eu tenho uma gratidão e uma admiração profunda acerca do CRC. E por isso eu não podia negar-me a isto. Até numa das conversas, dos debates no CRC, me perguntaram como é que eu era tão crítica sobre a Igreja e porque é que eu me ainda para mais freira. É que foi precisamente aqui na Igreja Católica Apostólica Romana.
e dentro da minha congregação que eu pude desenvolver a minha, digamos, e alimentar a minha curiosidade sobre a teologia, sobre Jesus Cristo. Eu não podia de maneira nenhuma abandonar a comunidade com muitas falhas, com muitas coisas, mas que foi aí que eu aprendi. Portanto, vou para onde? É esta igreja que eu pertenço e tenho enorme orgulho em estar desde 1976 como filiada, como sócia do CRC. Mandem-me calar porque eu falo e gosto de falar destas coisas porque isto eu percebo a Madalena quando ela chorava amargamente quando chegou ao sepulcro. Diz que ainda era escuro, mas eu acho que a escuridão dela era maior dentro dela do que na própria atmosfera. E quando chegou lá e não o viu, nem sequer podia chorar o seu amado porque viu o sepulcro vazio. E se lhe perguntam por que choras, ela nem responde. A primeira vez responde, porque roubaram o meu senhor. E um que estava atrás dela lhe perguntou, mas porquê é que choras? E ela não responde a isso. Ela, julgando que era o jardineiro, se fostes tu que o levaste, diz-me que é para eu poder ir buscar. Porque ela não suportava ter perdido o mestre. E quando o suposto jardineiro Maria, ela ouve a voz do seu amado, ouve a voz do mestre e diz: a morte não teve poder sobre ti. E agarra-se: estás vivo, Raboni, querido mestre, tu estás aqui comigo. E ele diz: não me retenhas. Em algumas traduções, não me prendas. É muito interessante isso, porque e a Maria e a Madalena percebeu isso. Não me retenhas, vai avisar os meus amigos de que de facto está. E tu, se quiseres, agora daqui em diante, querendo abraçar-me, querendo continuar, abraça qualquer irmão, qualquer irmã. E é isso que nós temos de fazer como cristãos. O mesmo aconteceu com a mãe. Quando na cruz Jesus diz à mãe: mulher, eis o teu filho. É assim, não me chores, não me perdes, porque tu encontrar-me-ás em qualquer pessoa, homem ou mulher, que tu abraças, que tu ames, que tu ajudes, que tu cuides. E isso é a nossa função de cristãos, é de cuidarmos uns dos outros. É a grande resposta que Deus faz desde a criação, na circunstância do Caim e de Abel, que fizeste do teu irmão, que fizeste a tua irmã. E depois o Evangelho de Mateus soube muito bem dizer-nos isso, que se nós queremos agarrar Deus, se nós queremos entrar em diálogo com Deus, se nós queremos visitar Deus, vamos dar de comer a quem tem fome, vestir quem está nu, visitar quem está doente, ir à cadeia visitar o preso, consolar quem está triste, fazer o bem, mesmo a quem nos fez mal, rezar por aqueles que nos perseguem. Isto é levar-nos
ao auge, à perfeição da humanidade. Claro que eu digo isto e estou convencida de que eu só serei cristã quando eu, na minha vida concreta, com aqueles que encontro, eu sou capaz de ter estes gestos. Tenho consciência de que não. Tenho consciência, e que eu costumo dizer, eu não sou cristã, eu vou sendo cristã. Umas vezes mais, outras vezes menos. Mas o que eu peço ao Espírito é que me dê sempre a consciência das falhas, dos momentos em que eu falhei, que é para, numa próxima ocasião, eu não falhar. Porque eu acredito que eu sou muito mais humana, porque conheci a mensagem de Jesus Cristo, que eu conheci o Pai de Jesus Cristo. Não me perguntem, só sei que é o Abba, que é o papá, que é o paizinho, que era como eu tratava o meu pai, que é o paizinho que me ama incondicionalmente e que eu não serei julgada por ele, porque ele só sabe amar, não sabe julgar. E por isso, como é dizer? Isto para mim é a plenitude da humanidade. Se nós fôssemos, se nós cristãos nos dizemos seguidores de Jesus Cristo, quem convive connosco sentisse isto, eu penso que as guerras que existem e que estão neste momento espalhadas pelo mundo, como diz o Papa Francisco, é a Terceira Guerra Mundial aos pecados, que a guerra acabava. Porque qualquer uma teria acolhimento em nós, na nossa igreja. E, portanto, por isso é que eu tenho uma tristeza enorme da nossa igreja discriminar as mulheres quando, claro que quando era mais nova era mais bruta, agora sou um bocadinho já menos bruta. Eu dizia, por um lado, o que me apetecia era fazer, e se nós fôssemos capazes, um grupo grande de mulheres, fazermos greve durante um mês e não íamos, não entrávamos na igreja, não fazíamos limpeza, não punhamos flores, não cantávamos, não rezávamos, não fazíamos nada disso. Tenho a certeza absoluta que a igreja mudava a respeito a nós, porque efetivamente quer nós, e isso é bom que os homens percebam, felizmente já há alguns padres que entendem isso, mas a maioria não, mas é bom que nós continuemos a fazer e a continuar na igreja, a fazer esses trabalhos, porque para mim não há grandes trabalhos nem menos trabalhos, porque Jesus diz que ele quer ser o primeiro, seja o servidor de todos. Portanto, para mim, lavar uma casa de banho ou fazer uma conferência, garanto que em termos de importância, para mim, tanto é importante, porque é preciso lavar aquela casa de banho e não há ninguém que a limpe. E é com toda coisa sem problema absolutamente nenhum. É preciso ir fazer uma conferência, se é dentro dos meus conhecimentos eu faço, e para mim não é mais importante uma coisa da outra. E portanto continuarmos a fazer isto, a estarmos na igreja, falando, denunciando isto mesmo, porque não vai ser fácil, vai ser muito difícil, e eu estou convencida, eu com 80 anos, penso que já não vou ver a ordenação das mulheres. A ordenação não é de diaconisas, porque eu não quero ser ordenada diaconisa, porque eu já sou sacerdote por batismo. E, portanto, eu também não quero ser ordenada sacerdote. Eu queria ser, como nos primeiros tempos, como antes da Igreja ser, do cristianismo ser a Igreja Oficial do Império, eu queria ser ordenada para exercer qualquer ministério da Igreja. Claro que isto
tem implicações mais fortes do que às vezes podemos pensar. É de facto uma outra maneira de compreender a eclesiologia. E aí, meu Deus, há vários teólogos, infelizmente, mas estiveram todos eles no Vaticano II. O Skilbeck, o Yves Congar, o Genu, esses já diziam isto, que a eclesiologia não é a cristologia. E Mariologia, só imperfeitamente é que nós podemos falar de Mariologia, porque os textos bíblicos não falam de Maria como protagonista. Ela teve de não se valer da sua condição de mãe, quis tornar-se discípula de seu filho, porque a grande dignidade dela não está em ser a mãe biológica de Jesus, mas em ser a primeira discípula, quando ainda não havia discípulos, a primeira discípula de seu filho. Isso é que é, e lembram-se, de facto, daquela mulher que disse, abençoado o seio que te trouxe, os peitos que te amamentaram, e Jesus diz, não, mais importante é quem ouve a palavra e a põe em prática. E a mãe foi capaz disso. De facto, não se valeu da sua condição de mãe, ela foi tornar-se discípula de seu filho. Esta é que é grande e, portanto, não há Mariologia, há Cristologia. E todas as mulheres e todas as narrativas é para falar das pessoas que se cruzaram com Jesus, aceitando ou recusando até lhe darem a morte. E por isso, agora, a eclesiologia é a forma de organizar a Igreja e que passou, de facto, a partir do século IV, uma que, digamos, escondeu as mulheres. Nós somos invisíveis na Igreja, apesar de nos darem muitos elogios. Eu, quando li as primeiras cartas pontifícias em que falavam da grandeza e da dignidade da mulher, eu li isso numa viagem de Lisboa à Guarda, de comboio, e quando acabei de ler, as pessoas possivelmente pensaram que tive alguma notícia, porque eu, lavada em lágrimas, disse para mim mesmo, não disse alto, apetecia-me dizer alto, mas não disse, porque estava no comboio com outras pessoas, e eu disse, pois é, bem dizia o Balzac, ponhamos a mulher num trono para podermos dominar melhor. De elogios, não. Eu não quero elogios dentro da Igreja. Eu quero ser reconhecida como batizada em nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Deus Abba, que só sabe amar e que quer que eu me transforme, digamos, mensageira desta mensagem. E que, portanto, se uma comunidade me pedisse para estar à frente da comunidade, eu seria, e portanto que outra comunidade me ordenasse e dissesse, Maria Julieta, estás ordenada, ordenamos, portanto, com o ritual da ordenação, porque havia a imposição das mãos, e exercer as funções que pudesse exercer dentro desta comunidade. Muito obrigada, Julieta. Puxa, já são 10h15. Irmã Julieta, discípula, co-discípula conosco aqui, discípulas. Homens e mulheres batizados, somos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, filhos do nosso Abba, que só sabe amar, e portanto que também quer que nós
também só saibamos amar e não condenar e não excluir ninguém. Porque eu também não queria uma igreja só de mulheres, porque a vida não é feita de mulheres. A vida é feita de homens e de mulheres e, portanto, todos juntos é que é importante. Muito obrigada, Irmã Julieta. Não dizer-me muito obrigada traduz de um modo muito pobre o Não, reconhecimento de todas tantas coisas aqui que trouxe que agora certamente poderiam alimentar uma conversa que durava mais uma, 2 horas. São coisas muito sérias, muito sensíveis, mas também muito necessárias. Todos, mais do que discutirmos, se calhar, nos mobilizarmos para atuar, eventualmente, como sugeriu, não é? Mas, É aquele lema da ação católica que está muito esquecido, ver, julgar e agir. Era sim, precisamente isso que nós cristãos devíamos fazer, saber olhar o que está à nossa volta e o que se passa à nossa volta, para sabermos julgar com discernimento, com espírito crítico, e depois termos força, porque há muita gente que sabe ver e que sabe julgar, mas depois não é capaz de atuar. E, portanto, era de termos vontade de agir, precisamente que as coisas acontecessem como deve ser. E eu peço desculpa, porque eu, quando começo a falar destas coisas, eu entusiasmo e, portanto, não tenho noção do tempo. E desculpem, porque não, mas posso ter então amassado. eu antes de passar a palavra, já está ali a Inês Paula Vieira, queria só dizer uma coisa, que é, eu retive esta sua expressão, que as mulheres eram movidas pelo fascínio, não é? Movidas pelo fascínio e sensíveis ao facto de serem compreendidas, sentiam-se compreendidas. E, e esse é, se calhar, o modo depois de nós também, se calhar, nos dizermos e sermos na igreja. E a Irmã Julita deu agora um testemunho disso mesmo, porque foi o modo como, por exemplo, revisitou a ressurreição de São João, não é? No Evangelho de São João, foi fascinante e fascinada, não é? De um modo absolutamente fascinada, que nos transportou para esse momento tão luminoso e tão rico. E eu também gostava de fazer aqui uma outra nota, antes de passar a palavra a quem queira intervir, vão pensando, porque estamos aqui mulheres consagradas, não é? A Irmã Julieta, mulheres leigas, e até algumas de nós, eu por mim falo, e também mais algumas mulheres do movimento de mulheres leigas cristãs, do grau, não é? E que tal, também evoco aqui a memória de Teresa Santa Clara Gomes, que foi também esteve na Gente, como fundadora do CRC, Maria de Lourdes a Maria do Espírito Silva, Silva, a Manuela Silva a Maria também, de uma Silva, mulher com uma voz forte, não é? E como dizia que teve a Ana necessariamente Vicente, a Ana Vicente a Ana também. Vicente, sim, portanto, é um momento também de evocação de memória destas mulheres É. que, e dizia que teve que acolher este convite por gratidão. Deixe-me dizer que para o CRC, que acolheu, e tão bom é saber isso, não é? O CRC, neste momento, também nós estamos a acolhê-la e a acolher e continuar a alimentar esta reflexão, esta inquietação, e se calhar este seu testemunho de hoje também nos veio reforçar nessa linha. Portanto, Eu, neste momento, tenho dificuldade em estar, digamos, presencialmente em muitas, e concretamente nas coisas de maio, um, porque, pronto, tenho as minhas tardes ocupadas e pronto, mas naquelas em que eu puder, mesmo atrasada, eu quero estar porque
porque é sempre, nós aprendemos e é com os outros que aprendemos. Já Pronto. percebemos que se a convidarmos não nos diz que não. Portanto, não nos esqueceremos, irmã Julieta. Então eu vou passar a palavra Não, não me convidem, à... não me convidem para falar. Eu estarei lá. Eu recebendo, eu estou lá. Pronto, Sim. de facto agradecer ao CRC porque está, eu acho, eu sinto que está num momento de pujança e que é muito importante porque muitos movimentos na Igreja estão formados por gente da minha idade. Ora, não, é preciso atrair, e neste momento há muitos jovens, felizmente, que estão, digamos, ligados ao CRC. Isso dá-me uma alegria enorme. Claro que é bom. É assim, para mim, a vossa juventude diz-me que há futuro. Se calhar, eu para vós, eu poderia contar histórias e dizerem, temos um passado. Porque é importante termos, digamos, vislumbrarmos o futuro, e sois vós que me fazeis vislumbrar o futuro dentro da Igreja, e se eu puder ser para alguns de vós, digamos, testemunho do passado, eu já, isso é o suficiente para mim, porque o que é estar com as pessoas. Sim. Muito obrigada. Irmã Julieta, testemunho do passado e do presente. Sim, sim, Era o sim. que eu ia dizer, Helena. Mas eu não o vou contrapor mais. Agora vou passar a palavra Ok, à Inês. ok. Muito Eu ia dizer, obrigada. eu ia dizer isso, Helena. Não. Obrigada, irmã Julieta. Obrigada mais uma vez a todos. Antes de mais, antes de fazer duas provocações, uma pergunta e uma provocação, eu queria dizer que eu fiquei acho que temos que voltar a falar nessa greve. Essa ideia de uma greve, se calhar, nem precisava de ser um mês. Apanhávamos ali uma altura boa do advento, vá, só para não ser a Páscoa, que é uma coisa muito séria. Essa ideia da greve acho que era muito visual, digamos. Ah, eu tenho duas questões, porque enfim, para não perder tempo com muitos agradecimentos, mas Não, não agradeço. uma é que a irmã Julieta vincou que o pai, Abba, o paizinho, o papá, que não julga, mas nós todas as missas devemos voltará para julgar os vivos e os mortos, não é? Que Jesus ressuscitará ao terceiro dia e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Pronto. E era um bocadinho para nos ajudar a voltar a dizer o credo, com toda a fé, obviamente, mas se calhar também com um contexto. E, não, eu tenho outra pergunta. A outra era, e eu gostava muito. Primeiro temos uma questão de linguagem, que é como é que nós fazemos mulheres padres, vão ser madres, mas já há madres, portanto tínhamos aí um desafio interessante. Mas outra era, Irmã Julieta, já disse, não é? Que é na Igreja Católica Apostólica Romana que é a sua casa, a sua É. família, a nossa, de todos aqui, creio. Mas de facto há outras igrejas cristãs sérias em que as mulheres têm esse protagonismo. Nós vimos há pouco tempo o testemunho extraordinário da interpelação da bispa Sim, daquela bispa de Washington. norte-americana ao Trump. Pronto, e era assim, porque, enfim, Não, eu não tenho problemas, pelo contrário. Eu na Lusófona fui colega de, de, de várias pastoras, não é? pastoras, várias pastoras de outras igrejas cristãs. Tive professores também de outras igrejas cristãs e tive muçulmanos. Eu tenho uma ligação muito próxima, quer à Mesquita Ismaili através da Faranase, quer que eu, para mim é uma irmã minha, muito querida, como
agora já doente, e o presidente, mas o que era seu secretário, continua a ter contactos com ele da Mesquita de Espanha. Isto é assim, para mim, a unidade da Igreja, eu quero muito a unidade da Igreja, mas detestaria se cada uma das igrejas tivesse de perder as suas tradições, os seus rituais, as suas coisas. Eu gostava, e olhem, confesso, publicamente para que eu, a única vez que fui a Londres, num domingo, eu e outra irmã vimos uma catedral e entramos. E estava a começar a missa e nós ficámos. Acreditem que eu só quase mesmo no fim é que eu percebi que estava num rito anglicano. Irmã Julieta, podemos talvez. Noutra ocasião. Irmã Julieta, desculpa interrompê-la, até para poder eventualmente desenvolver mais essa ideia. Mas como não temos muito mais tempo, e era importante que houvesse aqui mais, fosse dado mais oportunidade à formulação de questões, portanto vou passar. Eu ia então para o credo. Assim, eu tenho muito gosto e muito interesse e tenho amigos nas várias igrejas. E quando eu falo do ecumenismo, é assim, era de eu poder estar num país ortodoxo, num país de igrejas chamadas protestantes, e de eu ir e estar pronto. O credo. Não esqueçamos que estamos a comemorar os 1700 anos do credo. O Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, era de facto um Deus que eu chamo justiceiro. Isto é, compensava os bons e castigava os maus. E não é por acaso que Jesus, quando ele na sinagoga pega no livro de Isaías e que lê aquele que vem em Lucas 4, que é eu fui ungido para dar vista aos cegos, para libertar os presos, para anunciar o ano da graça do Senhor. E calou-se, fechou o livro e disse: esta acabou-se agora de cumprir. E o texto, que não se entende muito bem, mas eles ficaram espantados pelas palavras da graça, porque acharam que ele cortou o texto, porque ele não disse a última frase. Porque a última frase de Isaías era anunciar o ano da graça para vós, judeus, e o ano da vingança para os outros. Jesus cortou essa frase. Porquê? Porque ele, quando acabou de ser batizado, quando ele saiu das águas, ele teve essa experiência mística de que se sentiu, de facto, a energia do Espírito de Deus a descer sobre ele, que os textos dizem em forma de pomba, e ouviu a voz: tu és o meu filho muito amado, em quem pus. Isto é, ele percebeu, porque o João, que era aquele que Jesus achava que era o mais sensato na imagem de Deus, era aqueles que se converterem, mudarem de vida, fazerem a metanoia, mudar o comportamento, serão recompensados por Deus. Mas aqueles que não
quiserem mudar de vida, Deus já tem um machado para cortar, para os destruir. Ora, e o que eu chamo aí é o Deus Justiça, é porque é o Deus que nos vem da imagem do Antigo Testamento. Ó Jesus Cristo, Jesus fez de facto a revolução de tal modo que ele, quando sentiu essa revolução, quando viu que o seu pai era o Abba, que só sabia amar incondicionalmente, ele precisou de ir para o deserto sozinho, ver como é que eu vou anunciar este Abba, este paizinho, este papai. E só quero que nós entremos nessa atitude de amor de irmãos uns com os outros. Fizeste o teu irmão, foi a mim que o fizeste. Portanto, ele não julga. Eu credo, eu, em algumas igrejas, em algumas paróquias, gosto muito porque fazem o credo, entre aspas, batismal, que é quando há um batismo, se diz: crês em Deus Pai, tal, Criador, tal, tal, tal? Sim, creio. Crês no Filho que nasceu, falou, foi morto, ressuscitou e nos dá a vida? Sim, creio. Crês no Espírito Santo, tal, crês na Igreja, onde somos todos irmãos? Sim, creio. Porque, de facto, esse credo, desse Deus virá julgar os vivos e os mortos, quem se julga somos nós. Porque nós é que fazemos, porque vejam que São Mateus, quando o que estava a julgar, de facto, aquele grupo, vem, bendito, porque me deste de comer, foste-me visitar. Ó Senhor, mas eu nunca te vi. Mas nem aqueles que faziam bem, mas eu nunca te vi. Não. Quando fizeste a um dos meus irmãos mais pequenos, foi a mim que o fizeste. E os outros a mesma coisa. Ó Senhor, se eu te visse com fome, eu não era. Eu dava-te, mas eu nunca te vi. Onde é que eu te vi? Quando recusaste a um dos meus irmãos. Portanto, nós entramos em ligação com Deus quando entramos efetivamente em ligação com os outros. E a oração. Irmã Julieta, vou ter que interromper, mas vou anunciar já, acho que posso fazê-lo, porque isto que está a dizer abre uma porta para nós retomarmos, num outro momento, o seu empenho, a sua dedicação neste momento, não é? Na Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico de Pessoas, que não falou, mas que são, digamos assim, a expressão, se calhar, deste fascínio com que falou, não é? No dia 29. E, e eu, então, vou ter que fechar. No dia 29 de maio. Ah, dia 29, dia No dia 29. 29 de maio, no dia 29 de maio, nós teremos um dia, digamos, para falar sobre o tráfico de pessoas, onde eu estou muito, muito, muito empenhada. Tem que nos passar essa informação para nós Sim, divulgarmos. sim. Mas agradecendo então muito novamente o seu testemunho, vou pegar naquilo que já tinha há bocadinho testemunhado. Para nós acolhê-la foi acolher o Espírito Santo, a inspiração e a força do Espírito Santo, como mulher na igreja e de igreja. Como aquele documento do século III. Exatamente. Portanto, Obrigada. e além disso, a irmã Julieta também nos deixa dicas para nós vivermos com mais sentido este tempo tão rico que se aproxima, em que já estamos, não é? E isto se vai agora intensificar com o acompanhamento da paixão e da morte e da ressurreição de Jesus. Também por isso, muito obrigada, irmã Julieta. Deixa-me então só terminar Foi... assim. Quinta-feira Santa Uhum. significa vida dada em alimento para que todos tenham vida. Ceia. Sexta-feira é a vida dada por amor para que todos tenham vida. Na Páscoa,
A morte não teve poder sobre quem dá a vida por amor, para que todos tenham vida. É a minha mensagem este ano da Páscoa. Aqui vos deixo. Muito obrigada e desculpem, e já não falo mais nada. Muito obrigada a nós, muito obrigada a nós. E com a promessa de voltarmos. E obrigada a todos. Portanto, foi uma hora muito rica, passou muito depressa, em que nós tivemos muito tempo para mais diálogo, mas foi mesmo assim, certamente, muito inspirador. E rico. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Ana Julieta. Obrigada, Deus. Obrigada e Adeus. desculpem se eu me sei.